Olá, bem-vindos ao quadro e hoje nós vamos falar sobre associação de resistores em paralelo. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos fazer um desenho, de um circuito onde os resistores estão associados em paralelo e a partir desse circuito nós vamos estudar o comportamento da corrente e das tensões nesses resistores, da corrente no circuito e das tensões nesses resistores. Observa que você tem um resistor R1, aqui um resistor R2. E você observa o seguinte, que os dois resistores eles estão sujeitos à mesma diferença de potencial U. O resistor R1 está sujeito a uma diferença de potencial U e o resistor R2 também. E o que acontece com a corrente que sai aqui da bateria? Da bateria sai uma corrente I, ela chega nesse nó, chega a corrente I aqui nesse nó, então ela se divide e passa pelo resistor 1, uma corrente I1, e passa pelo resistor 2, uma corrente I2. Ou seja, essa corrente I ela é igual à soma das correntes I1 e I2. Se eu coloco aqui um terceiro resistor, um resistor R3, a gente pode até pensar da seguinte forma. Quer ver? Ao invés de pensar nessa corrente aqui como a corrente I2, a gente pode pensar assim, a corrente I vem, passa para o resistor 1, uma corrente I1, passa para o resistor 2, uma corrente I2 e passa aqui no resistor 3, uma corrente I3. Observe que esse ponto e esse aqui são o mesmo ponto, porque não tem nenhuma resistência entre eles. Tá bom? E a fórmula aqui embaixo fica ainda maior. A corrente I1 é igual a corrente I, que entra no grupo de resistores, é igual à soma das correntes I1, I2 e I3. Agora, o meu objetivo é sempre pensar num circuito com uma resistência equivalente. Um circuito com uma resistência equivalente, que é essa aqui, resistência equivalente, e que tem a mesma diferença de potencial, a bateria com a mesma diferença de potencial, e a corrente que sai dessa bateria para alimentar o restante do circuito é a mesma. Eu quero um circuito, aqui do lado, o circuito 2, que se comporte exatamente igual ao circuito 1, ou seja, a corrente que sai da bateria é a mesma corrente que sai da bateria em ambos os circuitos. Tá bom? A lei de Ohm vale para todos os circuitos. O que a lei de Ohm diz? Que U é igual a R vezes I. Ou seja, se eu quiser isolar aqui o I é igual a U sobre R. Isso vale para cada uma das correntes que a gente observa aqui. Então, vamos escrever isso aqui para esses dois circuitos. Vamos olhar primeiro para o circuito número 2. A corrente I pode ser calculada da seguinte forma. U sobre R equivalente. Tá bom? Aqui já está o cálculo da corrente I. E como que eu posso calcular a corrente I1? U dividido por R1. U dividido por R1. E a corrente I2? Olha, estou só substituindo naquela primeira fórmula, tá? A corrente que passa no resistor I2 é U dividido por R2. E a corrente que passa no resistor R3 é U dividido por R3. Bom, esse U pode ser simplificado aqui, em todos os numeradores. E como fica o cálculo do resistor equivalente? 1 dividido pelo resistor equivalente é igual à soma dos inversos de cada um desses resistores, 1 por R1, mais 1 por R2, mais 1 por R3. Vamos fazer um exemplo para terminar a nossa aula? Vamos fazer um exemplo aqui só num circuito com dois resistores, tá bom? Vamos fazer um exemplo num circuito com dois resistores. Uma bateria de 10 volts, conectada a essa bateria um resistor R1 com resistência de 5 ohms e conectado do lado de cá um resistor
R2 com uma resistência de 20 ohms. Esse é o nosso exemplo. E a gente quer calcular a corrente que passa aqui, tá bom? Primeira coisa, o resistor é equivalente, né? Vamos pensar aqui num circuito e numa resistência equivalente. Pensar aqui num circuito e numa resistência equivalente. Aqui os mesmos 10 volts e aqui uma resistência equivalente. Vamos calcular essa resistência equivalente aqui do lado. Vou fazer aqui, ó. Resistência equivalente. Como que a gente calcula? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre o resistor de 20 ohms mais 1 sobre o resistor de 5 ohms. 1 sobre a resistência equivalente é igual. Olha, para ficar com o mesmo denominador, multiplica em cima por 4 e embaixo por 4. A gente tem o quê? 1 sobre 20 mais 4 sobre 20. 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 5 sobre 20. Se eu quiser achar o resistor equivalente, multiplica cruzado, né? Vai ficar resistência. Ou então inverte dos dois lados, né? 20 dividido por 5, que no final é o mesmo, né? Então a resistência equivalente é igual a 4 ohms. Bom, se eu já calculei a resistência equivalente, agora eu consigo calcular a corrente que passa por aqui, ó. A corrente I que passa por aqui. Então a corrente vai ser 10 volts, lembrando que I é igual a U dividido por R, dividido por 4, que é a resistência equivalente. Ou seja, a corrente é igual a 2,5 amperes.